Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula à distância, mais um encontro nosso à distância, né? E estamos aonde? No tema direito societário. Então já tem algumas semanas, é o tema mais denso da nossa matéria, o direito societário, em que a gente vem identificando sociedade por sociedade, o que é sociedade personificada, o que é sociedade despersonificada, e linkando diretamente isso com o direito empresarial, né? O que é empresa, o que não é empresa. Existe sociedade sem empresa? Existe empresa sem sociedade? Bom, vamos direto ao ponto. Como sempre, todos os inícios das nossas aulas, o que nós fazemos? Nós sempre vamos naquela revisão, o que é a base, o que é ali realmente todo o chão em que a gente pisa para poder ter um discernimento e um entendimento do que é o direito societário. Vocês já estão cansados de responder essas perguntas iniciais, mas vamos lá, passo a passo, ponto a ponto, para não falar que nós não falamos isso em sala de aula. Combinado? Vamos lá. Pessoal, sociedade versus empresa. O conceito de sociedade nós já exploramos exaustivamente. O que é sociedade? Nada mais é do que a união de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas. Podem haver pessoa física com pessoa jurídica com pessoa física com pessoa física, sociedade, que tem como objetivo gerar lucro e fazer as suas repartições. Então essa é a sociedade, o meu sócio, ou significa que tem pelo menos duas pessoas que vão se unir para que haja uma atividade que por sua vez venha a gerar circulação de renda e de capital. Empresa, lembram de empresa? Empresa é toda atividade econômica organizada, ou seja, exercida de maneira habitual, que tem como objetivo a circulação e a produção de bens ou serviços. Exaustivamente nós já tratamos desse tema. Bom, vamos lá. Existe sociedade sem empresa? Opa, peraí. Vocês lembram que não é todo mundo que pode ser chamado de empresário? Lembram? A gente também já tratou muito disso. Aquele que não é chamado de empresário, por quê? Porque exerce uma atividade intelectual. O advogado não pode ser chamado de empresário, o médico não pode ser chamado de empresário, aquele que exerce atividade científica, aquele que exerce atividade literária, também não são empresários. Salvo se, qual é a exceção? Se houver complexidade. Se houver complexidade e elemento de empresa. Aí sim, um baita do escritório de advocacia, que tenha departamento financeiro, que tenha departamento de cobrança, que tenha RH, que tenha comercial e assim por diante. Então, isso significa que houve uma complexidade. Em havendo complexidade, pode ser que a atividade intelectual seja considerada como atividade empresária. Bom, vamos lá. Existe sociedade, então, sem empresa? Existe. Uma sociedade simples. Lembra que nós tratamos da sociedade simples? Foi aquela primeira sociedade personificada que a gente trabalhou? Pois então, essas atividades intelectuais, elas que não constituem elemento de empresa, são consideradas como sociedades simples. E a gente falou que vamos tratar do exemplo para fixar na cabeça a sociedade de advogados, uma sociedade comum. Ou seja, sociedade sem empresa existe? Sim, existe. É a chamada sociedade simples. Certo? Sociedade simples. Perfeito. Segunda pergunta. Também já tratamos, vocês já estão sabendo de cabeça. Existe empresa sem sociedade? Existe empresa. O que é empresa? Atividade economicamente organizada, exercida de maneira profissional, de maneira habitual, para gerar a produção e circulação de bens e mercadorias. Lembra da Eireli? Pois então, a Eireli é uma sociedade? Não, empresa individual de responsabilidade limitada. Uma única pessoa tem 100% das cotas.
É empresa? Sim, é empresa, responsabilidade limitada, tem personalidade jurídica. Mas é sociedade? Não. Então nós podemos falar que existe sim. E o exemplo que a gente dá é o quê? A EIRELI. Essa introdução nós fazemos em todas as nossas aulas. Todas. Entramos então no direito societário. Na sociedade. Qual o pré-requisito da sociedade? 2 ou mais pessoas, físicas ou jurídicas. Lembra daquelas sociedades não personificadas que nós trabalhamos? Ou seja, não cria-se um novo ente, não tem personalidade jurídica, né? Não há a criação de uma organização à parte que separa patrimônio de sócio e patrimônio da pessoa jurídica? Lembra disso? Pessoa jurídica? Pois então, nós falamos da sociedade em comum. Que sociedade em comum é essa? A sociedade informal, que não foi registrada. Eu sempre dei o exemplo do Salgado, eu e o colega de vocês na faculdade, que nós nos juntamos, nós fazemos uma sociedade. Nessa sociedade, a gente divide o que entra, mas ela não é registrada, não tem CNPJ, não tem registro na junta comercial. O que é? Uma sociedade em comum. Não há divisão do que é patrimônio de pessoa física, de patrimônio de pessoa jurídica, é tudo uma coisa só, mas há a criação de um patrimônio especial. Que patrimônio especial é esse? É o que foi fruto dos ganhos da sociedade em comum, ou sociedade irregular, né? Segundo, sociedade em conta de participação também não tem personalidade jurídica. Sociedade em conta de participação, uma SCP. O que isso significa, essa SCP? Lembra que eu sempre dei o exemplo, né, do dono de um terreno e de uma construtora. Eles fazem essa parceria, eles fazem essa sociedade. E havendo essa sociedade, por exemplo, o dono da construtora fala: vou construir no seu terreno, te dou tanto em dinheiro e te dou tanto em apartamentos quando ficar pronto. Isso pode ser uma sociedade em conta de participação. Nós temos o sócio ostensivo, quem pratica negócio, quem faz negócio, que é a construtora, e nós temos o sócio oculto, que é o que? O dono do terreno, que naquela sociedade ela nem responde perante a sociedade. Quem faz o negócio é o sócio ostensivo, ou seja, sociedade em conta de participação. Lembre-se, dono do terreno e construtora. Matamos aqui as não personificadas, as sociedades não personificadas. Sociedades personificadas, ou seja, aquela que cria-se um novo ente, cria-se personalidade jurídica, tem-se a criação, a separação patrimonial via de regra, e nós temos aqui uma personificação, cria-se uma nova pessoa. Quais são? Nós já tratamos da sociedade simples, lembra? Que sociedade simples que é essa? Sociedade simples nada mais é do que aqueles que não podem ser chamados de empresários, né? Ou seja, por exemplo, os advogados, mais uma vez para a gente fixar isso daí, eles fazem essa sociedade simples, que não exerce atividade empresarial, mercantil, é uma atividade intelectual e tratamos dela. A segunda, a sociedade limitada. Lembra? Falamos na aula passada, sociedade limitada é aquele tipo de sociedade que todo mundo acha que é a única que existe. É aquela em que é usualmente feita. 2 sócios se juntam e fazem responsabilidade, empresa com responsabilidade limitada. Por quê? Porque, via de regra, nós temos uma empresa e nós temos a divisão do que é dos sócios e do que é da pessoa jurídica. Existe esse muro, existe essa... É blindado o patrimônio do sócio, que é diferente do patrimônio da pessoa jurídica. Então não tem como automaticamente o patrimônio do sócio responder pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Esse é o bom da sociedade limitada. E é por isso que antigamente, eu sempre falo essa história, a gente institucionalizou o Instituto do Laranja. O que é laranja? Nós tínhamos uma sociedade limitada em que 99% era de uma pessoa, 1% era de outra. Mas colocava só para ser enquadrado nisso daqui, para poder blindar o patrimônio pessoa física. Até que veio a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, que tem os mesmos efeitos da sociedade limitada, porém você não precisa de sócio.
Você pode ser empresário individual, sozinho. Você, sozinho, constitui a empresa e blinda o patrimônio pessoa física da jurídica. Lembra? Empresa sem sociedade? Existe. EIRELI. Agora, pessoal, dois tipos de sociedade personificadas, mas não muito usuais, que você nunca ouviu falar, mas você deve saber da existência, nós vamos tratar hoje. De maneira bem rápida, porque ela não é muito usual e o nosso foco aqui é na prática, tá? Primeiro, sociedade em nome coletivo. Que sociedade em nome coletivo que é essa? Primeiro, vamos lá, características. Somente pessoas físicas podem. Então, pessoa jurídica pode ser sócia de outra pessoa jurídica e fazer uma sociedade em nome coletivo? Não, somente pessoas físicas. Por que ela não é muito usual? Por que as pessoas não praticam muito? Porque elas querem resguardar o seu patrimônio. Lembra na sociedade limitada que eu falei? Patrimônio pessoa física para lá, pessoa jurídica para cá. Aqui não. Aqui os sócios eles respondem solidariamente e ilimitadamente. O que significa solidariamente? Todo mundo é um devedor só. Quando alguém, quer executar, quando alguém quer pegar um dinheiro dessa sociedade aqui, ele enxerga todo mundo no mesmo bolo. Então não tem a divisão. O que o sócio tal tem, o que o outro sócio tal tem. E não tem essa responsabilidade limitada, essa limitação, pessoa física, pessoa jurídica. É completamente ilimitada. Ou seja, aqui, pessoal, a gente já vê que a aplicação prática é baixa. Ninguém quer fazer uma sociedade em que o patrimônio dele fica completamente exposto e que ele e o sócio são vistos como uma pessoa só, é tudo solidário. E nós já falamos de solidariedade nas aulas. Então não tem como essa sociedade aqui entrar muito em vigor, porque as pessoas querem o quê? Blindar o seu patrimônio. As pessoas querem que as responsabilidades sejam limitadas. Por isso que a LTDA é o jeito de sociedade mais usual, certo? Aqui não. Responsabilidade é solidária, é ilimitada e aqui, a gente já sabe o porquê que as pessoas não utilizam muito. Somente pessoas físicas. Os sócios respondem solidariamente, são vistos como um só, e ilimitadamente, não tem essa fixação de responsabilidade, certo? A maneira com que essa sociedade deve ser registrada é com firma. Lembra que nós falamos? Que firma que é essa? Muitas empresas e muitos tipos societários empresariais são registrados com firma, ou seja, existe nome e sobrenome do sócio, daquelas pessoas. Ou denominação. Denominação não, você já coloca um outro tipo de nome, mais a atividade com que a empresa exerce, mais a atividade que aquela empresa atua, certo? Aqui ela tem que ser registrada com firma. Então, se existe sobrenome e nome dos sócios, é porque é firma. Aqui a lei manda, tem que ser registrada com firma. E a administração da empresa somente pode ser realizada por sócios. Somente se você for sócio, você pode ser administrador legal da empresa. E aqui, Vitor, na sociedade limitada, só pode ser administrador quem é sócio? Não, não pode, não tem isso, não tem essa exclusividade. Sociedade limitada, qualquer pessoa pode ser administradora e responder pela empresa, mesmo não sendo sócio. Aqui a lei exigiu com que quem administra a empresa deve obrigatoriamente ser sócio. Percebe que são institutos que não são muito utilizados. Porque as pessoas hoje querem resguardar o seu patrimônio pessoal. Querem falar, opa, pessoa jurídica é para lá, pessoa física é para cá. Sócio para cá, pessoa jurídica para lá. Aqui, percebe que não há uma blindagem patrimonial? Pois bem, ninguém utiliza esse tipo de sociedade, é muito raro as que existem. Repassando, sociedade em nome coletivo. Somente pessoas físicas podem fazer parte, pessoa jurídica não. Os sócios respondem solidariamente, ilimitadamente, não tem essa responsabilidade limitada, ou seja, muitas pessoas não optam por isso, pela blindagem patrimonial. Tem que ser registrada com firma, que é diferente de denominação, tem anotado aí no seu caderno. Firma envolve nome, envolve sobrenome, denominação não. E a administração deve ser exclusivamente feita por sócios. Tem que ser sócio
para poder administrar a empresa. Outro tipo societário não muito usual também é sociedade em comandita simples. Olha que nome. Talvez você nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar daqui para frente também. Vamos lá. Nós temos dois tipos de sócios nessa sociedade em comandita simples. Nós temos os sócios comanditados e os sócios comanditários. Muito se assemelha esse tipo empresarial aqui, ó, sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, aquela que a gente já falou, do dono da construtora e do dono do terreno, parece muito com esse instituto aqui. Porque aqui, os sócios comanditados, eles devem ser pessoas físicas, certo? E respondem, assim como aqui em cima, solidariamente e ilimitadamente pelos negócios que eles fazem. Os atos de gestão, quem aparece com a cara no negócio, como se fosse o sócio ostensivo aqui, quem pratica negócios, quem fecha negócios aqui, são os sócios comanditados. Então, os sócios comanditados que mostram a cara da sociedade. E eles respondem por isso? Sim, solidariamente e ilimitadamente. Eles são vistos como um só, eles são solidariamente responsáveis e ilimitadamente. Não tem, eu respondo por 20%, você por 30%, você por 40%. Não, a regra é essa. Então, os sócios comanditados respondem pessoas físicas, solidariamente e ilimitadamente. Ah, então entendi, Vitor. Por que não é tão usual? De novo, não tem blindagem patrimonial. Não existe essa responsabilização separada, dissociada uma da outra. Não existe. Então, solidariamente e ilimitadamente, ninguém quer. Todo mundo quer que seja limitado e que não haja essa solidariedade. Responsabilidade seja limitada, né? E que não haja essa ilimitação, né? Se é que essa palavra existe. As pessoas querem blindar seu patrimônio. Por isso que a limitada é tão usual. E aí você já começa a entender. O segundo tipo de sócio aqui são os sócios comanditários. Os sócios comanditários só respondem pelo valor da sua cota dentro da sociedade. Então, se ele tem lá, por exemplo, 20 mil em cota, 20% da sociedade, ele só responde até o limite de 20%. Não tem como ser ilimitado. Ele não responde por 30, ele não responde por 40, ele não responde por 50. Ele responde por 20. Por quê? Porque por 20 é o valor que ele tem de cota. Então, aqui para os sócios comanditários, né, ele só responde pelo valor da cota que ele tem. Ah, deu um problema muito grande, a empresa deveu muito, a sociedade deveu muito. Opa, o sócio comanditário só responde pelo que ele colocou lá dentro. Acima disso, não. Porém, esse segundo tipo de sócio, os sócios comanditários, ele se assemelha muito aqui na sociedade em conta de participação com o sócio oculto, com o sócio que está mais escondido no negócio. Ele não pratica atos de gestão. Não pratica atos de gestão. Ou seja, ele é como se fosse aqui o sócio oculto. Por isso que quem responde mesmo, quem bota a cara a tapa nesse tipo de sociedade, são os comanditados, que são pessoas físicas que respondem solidariamente e ilimitadamente. Aqui não. Os comanditários só respondem pelo valor da cota que eles colocaram e não praticam atos de gestão. Se praticar atos de gestão, eles respondem assim como sócios comanditados, solidariamente e ilimitadamente. Certo? Fizemos o panorama geral novamente, falamos desses tipos societários menos usuais, que não são tão usuais assim e estão dentro dessas sociedades personificadas, que cria-se personalidade jurídica, que cria-se pessoa jurídica, que cria-se realmente um ente, um novo ente. Não há essa grande mistura do que é sócio, do que não é, do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica. Correto? Tá aqui o nosso panorama. Jamais esqueçam desse primeiro quadrinho, sociedade sem empresa, empresa sem sociedade. A gente fala disso em todas as nossas aulas e entendam, para efeitos práticos que vocês devem levar
esse tipo de consulta aos possíveis clientes de vocês. Duas perguntas que o empresário quer saber: quanto eu vou gastar, quanto eu vou ganhar e se ele vai estar resguardado ou não o seu patrimônio. Aí é a hora em que você, como administrador, como contador, deve ter essa noção do direito empresarial e societário e praticar esse tipo de ação. Correto? Beleza? É isso daí, pessoal. Até o nosso próximo encontro e até a nossa próxima aula.